CBN, Café com Política. Bruno Silva já conectado com a gente para esse cafezinho da manhã de quinta-feira. Bom dia para você, Bruno. Olá, muito bom dia, Sandra, bom dia, Guilherme, bom dia a todos os nossos queridos ouvintes, tudo jóia? Tudo bem, Bruno. A gente sempre traz aqui algum assunto que acaba entrando na pauta da sessão da Câmara diante de algum episódio que acontece que chama a atenção da sociedade. E aí um recente em relação de uma briga de estudantes, né, que acabou com feridos numa escola em Campinas, e a suspeita é que isso tenha sido motivado por questões de bullying, e aí veio parlamentar querendo propor, né, a criação de uma semana de combate ao bullying escolar. Como é que você analisa isso, hein, Bruno? Eu acho que é uma medida que já era para ter sido feito antes, na realidade, né, Sandra? Você precisa, sim, do poder público intervindo de uma maneira muito propositiva, né, no sentido de não só criar uma semana, mas eu vou até além. Eu acho que isso é preciso, dentro da rede, fazer um debate mais ampliado, verificar com quem já está ali inserido no contexto da comunidade escolar, os professores, diretores, coordenadores, familiares e tudo mais, como é possível fazer uma espécie de pacto contra esse tipo de prática criminosa, né? Vamos lembrar os nossos queridos ouvintes aqui, né, Sandra, que nós tivemos uma alteração, que é a Lei 14.811 de 2024, que trouxe alterações no que diz respeito ao contexto criminal, ou seja, alterações no Código Penal sobre a questão do crime do bullying, né, tipificando ali não só o bullying, mas também o cyberbullying, que é aquele cometido principalmente no âmbito da internet como um todo, né? E esse é um problema cada vez mais recorrente nas escolas. Para quem trabalha ali, viu, Sandra, está em sala de aula, que está nos ouvindo aí do outro lado, sabe muito bem o quanto às vezes é até difícil você conseguir captar esses casos, porque eles acontecem às vezes no momento isolado, no momento do intervalo, uma piadinha, uma brincadeira, né, que em tese era para poder brincar e que na verdade não tem nada de brincadeira, que acaba se tornando uma perseguição contínua, sistemática. Então acho que é preciso sim que o poder público haja, mas não adianta agir isoladamente tentando resolver legislativamente de cima para baixo. É preciso de alguma forma dialogar com a comunidade para entender, inclusive, as melhores estratégias e como o poder público pode dar um suporte, um aporte. Pode vir a ser até a criação de uma semana ou algo nesse sentido, mas acho que exigiria ações mais sistemáticas. Então, assim, um projeto mais estruturado, uma ação contínua, né, um diálogo alargado, presença de psicólogos. Você precisa começar a tratar esse assunto com a gravidade que, infelizmente, ele está no Brasil. Porque não é o primeiro e não vai ser, infelizmente, o último caso que a gente tem visto, né, de alunos aí, essa situação dramática que envolve, no limite, a própria violência física. Inclusive existe um trabalho da prefeitura, né? Eu lembro que há 2 anos eu fui em um encontro para tratar desse assunto. Existe um coordenador de combate à prevenção e bullying na Secretaria Municipal de Educação, existe um manual de prevenção e combate ao bullying nas escolas, só que às vezes esse assunto acaba ficando meio esquecido. Acontece o que aconteceu aqui na escola técnica, uma escola particular aqui de Campinas, em que aconteceu esse caso, não é só em escola estadual, municipal, que o pessoal às vezes tem esse preconceito, acontece em todo tipo de ambiente escolar, infelizmente, essa questão do bullying, e infelizmente só quando vem à tona um caso desse que acabam reativando esse tipo de debate, né, Bruno? Eu acho que esse é o ponto, né, Guilherme? Você chama atenção. Às vezes você já tem a política estruturada, você já tem um programa, já tem a ação que está sendo coordenada, mas ela não está sendo eficiente, né? Ou às vezes até está e se trata de lugares que não estão adotando como deveriam adotar, né? Então acho que é importante a gente ponderar isso também. Mas mais do que isso, eu penso que é um assunto que precisa de uma intervenção mais propositiva do poder público, no sentido não de criar essa semana, acho que isso aí é insuficiente para você resolver o problema, mas no sentido de pensar em ações estruturadas e como o município, né, no geral, vai lidar com esse tema, com esse assunto. Não adianta também excluir, tirar do convívio, isolar, porque também não resolve o problema, perceba? Porque você tira um, surge em outro canto, tira um, surge em outro. Então a questão é como começar a criar, né, através de uma política que seja contínua, uma nova cultura dentro da sala de aula. E você tem, inclusive, um desafio geracional aí, viu, Guilherme? Porque eu já ouvi muito, né, de pais responsáveis dizendo assim, mas na minha época, na sua, professor, a galera não ia lá, zoava você, falava alguma coisa, você devolvia. Ou seja, não é por aí que a gente vai resolver. É outros tempos, são outras gerações, a gente amadureceu, felizmente, como sociedade, na compreensão sobre todas essas questões, e é preciso que a gente comece a agir de maneira propositiva e estruturada. Acho que esse que é o grande desafio. Como você ter uma política permanente para lidar com o problema. Acho que esse é o desafio. E não dá para fazer de cima para baixo, tem que conversar com a comunidade. Vamos acompanhando, né, os próximos passos em relação a isso. Bruno, obrigado. Amanhã a gente toma o último cafezinho da semana.
Fechado, gente. Obrigado vocês. Um abração, Guilherme, Sandra, nosso querido ouvinte. Boa quinta-feira. Amanhã vamos sextar juntos aí. Isso aí. EPTV é notícia na CBN.